Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá! Uma série de acontecimentos mostra que a política do Ceará vive uma transformação, está em ebulição. A partir das eleições para o governo do Estado, no ano passado, ocorreu uma surpreendente racha no grupo que hegemonizava a nossa política. Para resumir, Camilo Santana e Cid Gomes para um lado, Ciro Gomes e Roberto Cláudio para outro. Ou seja, a separação se deu até mesmo no âmbito do grupo familiar dos irmãos Ferreira Gomes. Ninguém apostava que isso poderia ocorrer e de forma tão avassaladora, não é verdade? É a prova de que o inesperado é próprio da política. É a prova de que as leituras e análises que aparentemente se pretendem certeiras podem se esfarelar da noite para o dia. Em meio a isso tudo, o personagem da nossa política se apresenta como contrário a esses dois lados e busca se credenciar como alternativa ao que ele mesmo já denominou de farinhas do mesmo saco. E é ele o convidado para o nosso Fox Colloquium de hoje, aqui na casa de Vovó Dedé. Capitão Wagner, do União Brasil, o político que a cada uma das últimas eleições, tanto em Fortaleza quanto no âmbito do estadual, vem tentando convencer os eleitores de que chegou a hora do que ele considera ser a verdadeira mudança. Capitão, muito obrigado pela sua presença aqui no Fox Colóquio. Sei que o senhor já conhece aqui a casa de Vovó Dedé há algum tempo. O programa é feito em parceria com a casa, com a TV Dedé, que é a TV de web da casa de Vovó Dedé. Então, obrigado pela sua presença e, de cara, tratando dessa questão. Já fiz essa pergunta aqui antes de começarmos o nosso programa. O senhor é candidato a prefeito de Fortaleza em 2024? Olá, Fábio. Olá a todos que nos assistem nesse momento. Como eu lhe dizia antes de iniciar o programa, não tem motivo para não ser, né? Hoje eu sou pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza. A gente saiu da última eleição para o governo do Estado com a vitória na capital. É fato que a gente perdeu no geral, perdeu no interior especialmente, mas aqui na capital a gente saiu com uma votação expressiva. O senhor me lembra, capitão, quantos por cento? Lembro, 41,5% na capital, o Elmano tirou 36,5% e o Roberto Cláudio tirou 20%. Então, um resultado surpreendente na capital, porque o Roberto, 8 anos prefeito, super bem avaliado, a gente imaginava que estaremos disputando, eu e ele, a primeira colocação na capital, né? A gente tirou mais do dobro dos votos do Roberto Cláudio, então isso nos credencia a disputar a eleição no próximo ano. Se não acontecer nada no trajeto até o próximo ano que inviabilize essa candidatura, lógico que a gente vai discutir com os partidos aliados, é extremamente civilizado o CT e dar satisfação a quem porventura, em dado momento, foi nosso aliado. Se houver condição de composição no primeiro turno, legal. Se não, a gente vai tentar chegar no segundo turno, que não vai ser tão fácil, se houver esse racha, mas chegando no segundo turno, tentar uma composição que permita a vitória. Então, o controle da sua casa o senhor tem, União Brasil. Então, só depende disso para ser candidato, não é? É uma diferença de outras pré-candidaturas, né? Pré-candidaturas de outros partidos em que os pré-candidatos não têm o controle, não são presidentes do partido. Eu sou presidente estadual do União Brasil. O diretório de Fortaleza hoje está sob comando da deputada Fernanda Pessoa, que é filha do prefeito Roberto Pessoa, e está muito claro para a gente que, havendo essa viabilidade, a nossa candidatura vai ser lançada na convenção com o objetivo de mostrar o amadurecimento de tantas campanhas que nós participamos, de tanto estudo que foi feito. Quando você vai para uma campanha majoritária, você se obriga a aprender, se obriga a estudar, e foram 2 campanhas para prefeito de Fortaleza, uma para o governo do Estado, e a cada uma delas eu me sinto mais preparado para, chegando no Executivo, fazer um bom trabalho. Mas o senhor se diz que está mais preparado, experiente, naturalmente, as campanhas ensinam muito. Realmente os candidatos se obrigam a se debruçar sobre as questões da capital, por exemplo. Será a terceira candidatura aqui em Fortaleza, não é? Isso. O senhor foi candidato em 2016 contra o Roberto Cláudio, fui para o segundo turno, ele ganhou a eleição, tirei 46,5%. Em 2020 eu tirei 48,5%, né, por 1,5% a gente não chegou e o Sarto foi vitorioso. E eu acho que a diferença, Fábio, dessa eleição de 2024 é que em todas as outras eu fui para o segundo turno e todos se juntaram contra a minha candidatura, tanto em 16 como em 20. O senhor acha que isso não vai ocorrer agora? agora? Eu acredito que há uma possibilidade disso não acontecer, pelo racha que existe hoje entre o grupo do governo do Estado com a Prefeitura, por outras candidaturas que vão ser lançadas também, como a própria candidatura do PL, que deve ser lançada, e a tendência é, se eu chegar no segundo turno, nós estarmos unidos. Pode ser que eu não chegue também, e a tendência é a gente estar com a candidatura deles. Então, há uma tendência nessa eleição de 24, e falta um ano ainda para ela acontecer,
que haja no segundo turno composições que nos favoreçam. Então, o grande desafio da nossa candidatura é mostrar amadurecimento, capacidade de gestão. Estar como secretário de saúde lá em Maracanã está me permitindo mostrar a nossa capacidade de gerenciar pessoas, de liderar pessoas. Os resultados que a gente tem alcançado em 7 meses de trabalho são surpreendentes até para mim. A equipe é muito boa, a gente está muito engajado. Eu acho que quando a gente entregar a secretaria, a gente vai entregar muito melhor do que quando eu recebi. Então, tudo isso vai permitir mostrar uma experiência na saúde, na educação como professor e também na segurança pública, que são as 3 principais áreas de uma gestão pública. Na minha visão, educação, saúde e segurança fazem parte do tripé de uma gestão pública na capital ou a nível de governo do Estado. Capital, a tradição de secretário de saúde é de médico. O senhor se sentiu confortável nessa situação lá? Olha, confesso, o próprio Roberto disse que quando me convidou, imaginava que eu não aceitaria o convite, pela complexidade que é. A saúde realmente carece de recursos, carece de dedicação em tempo integral, e eu tenho me dedicado integralmente. Então havia uma dúvida se nós conseguiríamos fazer uma gestão e até trazer esse público mais técnico, você trazer para o lado o médico, o enfermeiro, o fonoaudiólogo, o terapeuta ocupacional. A gente conseguiu conquistar os servidores dialogando. A gente dialoga muito, a gente tem reuniões periódicas com a nossa diretoria, eu tenho visitado as unidades intensamente, não tem uma semana que eu não vá à unidade. Agora mesmo, hoje, no dia de hoje, eu estive numa unidade, estive no hospital. Então, essa proximidade e o feedback também em relação aos problemas, a gente permite, Fábio, que o paciente, que o colaborador, ele possa nos apontar o problema para a gente solucionar. Diferente de outras gestões em que o colaborador fica receoso, será que eu vou dizer que isso aqui está errado e eu vou ser retaliado? Não. Lá a gente permite que haja essa cobrança por parte do servidor e está sendo muito bacana. Eu acho que o gestor público, diferente da iniciativa privada, ele tem sim que ter capacidade de gestão, mas acima de tudo ele tem que ter a capacidade de dialogar. Na gestão pública você não pode empurrar a goela abaixo qualquer situação, porque tem um servidor público de carreira, que ele está com o emprego dele ali garantido e ele fica e o gestor vai embora. Tem os contratados e terceirizados, os comissionados, então você tem que ter um jogo de cintura, e eu acho que o grande diferencial da nossa ida foi a minha experiência em Brasília, que permitiu a gente conseguir só agora em 2023 R$ 10 milhões para a saúde de Maracanaú. A gente tem tentado até o final do ano mais recursos, eu acho que a gente vai conseguir. Então, como eu disse para o prefeito, quando ele me convidou, eu disse, prefeito, eu só aceito se for uma coisa para eu colaborar com o município. Não é para servir de estágio para mim, não é para que eu tenha um emprego, eu quero sim ter essa experiência, mas eu quero colaborar com o município, e o prefeito Roberto Pessoa tem me dado a condição de colaborar. Ok, então, voltando aqui para Fortaleza, uma das suas candidaturas foi a última, né, contra o prefeito José Sarto, no segundo turno. E, enfim, muito embora as pesquisas apontassem aí outro final, o resultado concreto das urnas foi muito próximo, pouco mais de 1,5% dos votos, né? A diferença entre José Sarto, que terminou como vencedor, e a candidatura do capitão Wagner. O senhor faria ali alguma... Por que não venceu aquela eleição? Eu costumo ligar muito àquela questão, ao problema grave daquele movimento dos policiais, que foi no mesmo ano da eleição. Isso. Não é? Eu penso que isso lhe prejudicou de alguma forma. Sim, sem dúvida nenhuma. Eu era o menos interessado que aquele movimento acontecesse. Por que o senhor não contestou aquele movimento? Contestamos. Eu tenho um vídeo meu, Fábio, se você procurar no meu Facebook, relatando que a categoria deveria fazer o acordo que o governo estava propondo. Apanhei muito. Esse vídeo é engraçado, porque minhas lives sempre têm uma boa audiência. Nessa live tinha uns 2.500 comentários. Mais de 2.000 era falando mal de mim, que eu tinha traído a categoria, que eu estava do lado do governo. E eu entendia naquele momento que se o governo estava oferecendo uma proposta para a categoria, não se justificava um movimento paredista. Infelizmente, ele vai acontecer com a liderança do Sabino. Esse negócio de audiência em live lhe atrapalhou. Se o senhor não tivesse visto a audiência, talvez tivesse continuado com a mesma ênfase. Não, mas eu me coloquei contra o movimento em todas as situações. Quando eu fui interpelado pelas autoridades, busquei junto ao governo federal uma interlocução, a gente trouxe à época para cá o ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, ministro da Justiça e Segurança Pública, para tentar dialogar. Infelizmente, teve aquele episódio fatídico lá em Sobral, que degringolou tudo, né, quando o senador Cid pegou uma retroescavadeira e foi negociar com aquela arma,
Quem conhece os bastidores sabe que antes houve um bate-boca e nesse bate-boca ele perdeu a cabeça e tentou passar por cima dos policiais. Eu não quero nem entrar no mérito da questão de quem estava certo e quem estava errado. Os dois lados errados. Os dois lados errados, não se faz... com certeza. Primeiro, policial não faz greve. Segundo, se fizer um motim, armado, você imagina um sindicalista armado fazendo greve? Sem dúvida nenhuma. E o senador pegar a retroescavadeira para passar por cima de mulheres, todo mundo errou, é fato, você registrou muito bem, mas isso de maneira considerável acabou colaborando contra a candidatura, mas acho que... Em que ponto, cara? A que ponto lhe prejudicou, capitão? Eu acho que o que é que o leva a dizer isso? Eleição, isso aqui é uma leitura minha. Sim. Eu não sei se a leitura sua, o senhor tem algo objetivo para dizer isso aqui me atrapalhou. Numa eleição tão acirrada, com diferença tão pequena, Fábio, qualquer ponto pode ter sido responsável. A pesquisa de véspera, que dizia que eu ia perder por 22 pontos, pode ter sido a responsável. O movimento paredista pode ter sido responsável. A falta de aliança no segundo turno, todo mundo foi pular de lá apoiar o Sarto, pode ter sido responsável. Então, a gente pode elencar uma série de fatores que pode ter ocasionado essa vitória do Sarto no segundo turno. E de lá para cá, o que a gente está vendo nas ruas é um movimento muito forte de arrependimento dos eleitores pela escolha que foi feita em 2020, seja pelo voto útil, seja porque acreditaram que colocar um médico à frente do município ia melhorar a saúde. E a saúde de Fortaleza, infelizmente, não está bem há muito tempo. Certo? A gente pode destacar da gestão do Roberto Cláudio, um grande gestor também em termos de infraestrutura, areninha, avenidas, ciclovias, mas em termos de saúde não tem nenhum grande destaque. E no caso do Sarto também há uma grande carência de melhoria na área da saúde, hospitais fechados, emergências que hoje não funcionam. Então, isso está gerando na população um sentimento de que não é por ser médico que vai se resolver o problema da saúde. Eu volto lá para a secretaria que a gente comentou agora há pouco. O gestor na educação não necessariamente precisa ser um professor, o gestor na saúde não necessariamente precisa ser um médico. Se for bacana, se tiver condição de gestão, melhor ainda. Mas isso nos deixa muito conscientes de que a eleição vai ser uma eleição diferente, como toda eleição acontece, que o nosso grande desafio é estar no segundo turno. Eu acredito que estando no segundo turno, a possibilidade de aliança, esse sentimento de arrependimento dos eleitores de Fortaleza pode nos dar uma condição diferenciada. E o eleitor fortalezense, Fábio, você conhece a história, ele é meio que rebelde, ele não vai querer entregar nas mãos de um mesmo grupo político a gestão do país, do estado e da nossa capital. Eu acho que a tendência, não necessariamente vai acontecer, mas a tendência é que a oposição ao grupo que está no governo do estado e no governo federal tenha grande chance de vitória aqui na capital. Se isso vai acontecer ou não vai depender, logicamente, da estratégia que vai ser utilizada. Capitão, o que é que o senhor acha que esse movimento aí no campo desse grupo hegemônico aí tem uma quebra significativa desde a eleição para governador, né, com tendência de se manter claramente até a eleição de prefeito de Fortaleza. O senhor acha que eles se prejudicam com isso ou isso, Fábio, os ajuda de alguma forma? Eu acho que Porque a tendência é que estejam juntos no segundo turno se os dois não forem ao segundo turno. Eu acho que o legado da eleição de 2022 é a derrocada do grupo hegemônico liderado pelos Ferreira Gomes. Hoje o líder do grupo não é mais Cid, não é mais Ciro, o líder de fato é o Camilo. E a gente sabe que o PDT está de pé ainda porque o Camilo não agiu para tirar os prefeitos do PDT, para tirar os deputados do PDT. Na hora que fizer isso aqui, a debandada é grande, então, até por gratidão ao Cid, por respeito ao Cid, se mantém o PDT de pé a nível de estado, diferente de município, que aí tem a prefeitura, tem o Sarto, o Roberto Cláudio fazendo essa condução. Eu acredito fielmente que a gente vai ter um cenário em que vai se debater com mais intensidade. Se agora, que está bem distante da eleição, você está vendo agressões mútuas acontecendo, eu vi uma declaração da Luiziane contra o Sarto, depois o Elcio foi lá e respondeu, que eu acho que ainda não está na hora desse tipo de embate. Eu acho que o embate hoje é resolver os problemas da cidade, a gente está passando por uma grande crise na saúde, o país ainda está tentando se adequar a essa questão econômica. A cidade de Fortaleza hoje é a quarta capital do país, mas ainda com grandes gargalos sociais. Quem dá uma voltinha no centro de Fortaleza, ali na Praça do Ferreira, ali no Dragão do Mar, parece que está lá na Cracolândia de São Paulo. Então, a gente vê realmente que alguns espaços de Fortaleza merecem um debate especial de como solucionar esses problemas. E, em vez de a gente estar nesse debate socioeconômico, nesse debate dos problemas da cidade,
A gente está num embate político antecipado, né? No embate partidário. Como você falou, não há ainda definição de quem vai ser o candidato do PT, quem é o candidato do PL, quem é o candidato do PDT. Será que é o Sarto mesmo? Será que é o Roberto Cláudio vem? Então, eu acho que não é hora... O que você acha? Eu acho que o Sarto deve ser o candidato do PDT, natural, né? Porque está na cadeira, o Roberto Cláudio não demonstra interesse em disputar. A nível de PT, a gente vê 2 candidatos despontando, deve ser a Luiziane ou o Evandro, não sei se o Evandro vai para o PT ou para o PSB. Eu acho que a Luiziane deixou muito claro nas últimas declarações que ela quer disputar, que ela vai cobrar do governador eleito uma gratidão pelo que ela fez por ele no passado. As últimas declarações da Luiziane são muito enfáticas. Ela deixa muito claro, olha, eu nem questiono, nem levanto a hipótese do Elmano não me apoiar. Então, quando ela diz isso, ela está colocando o governador no canto da parede, e aí, vai me apoiar ou vai esquecer tudo que eu fiz por ti? Então, ela está se posicionando de forma firme. Dentro do PT, tem outros nomes que querem também entrar na disputa, mas que não tem nem o recall da Luiziane, nem tem o apoio do Camilo e do Elmano. Então, acho que está entre Evandro e Luiziane. No PL, eu acredito que deve ser o André, porque é deputado federal e o PL, geralmente, ele apoia, ele dá ênfase para os deputados federais. Bom, o PL é o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então, para o senhor, é mais interessante que o PL tenha candidato em Fortaleza e carregue vamos usar esse termo, carregue Jair Bolsonaro nas costas. Olha, eu acho que o PL é um partido que tem 2 minutos de TV, tem quadros super bem votados em Fortaleza, né? Tem o André, tem o Carmelo, tem a Silvana, tem o Jaziel, tem outros nomes também, como a Mayra, que é suplente, e a Priscila Costa. Então, são nomes que têm vultuosas votações em Fortaleza, e menosprezar o apoio de um grupo desse seria, na verdade, burrice da parte de qualquer político. Mas eu acho que a tendência natural, pelo tamanho que o partido está hoje, 99 deputados, é o maior partido do país, é natural que eles queiram lançar. Estou aberto ao diálogo, né, como eu falei, pode ser que eles tenham lá um projeto melhor do que o meu, e se isso ficar claro, naturalmente a gente vai apoiar, mas hoje eu acho que o meu projeto, pela maturidade que a gente construiu, por tudo de experiência que eu adquiri até hoje, é um projeto muito bom para a cidade de Fortaleza e para o grupo de oposição, mas estou completamente tranquilo caso o PL venha lançar a candidatura. Essa sua relação com o presidente Jair Bolsonaro, o senhor foi eleitor do Bolsonaro na última eleição e foi uma candidatura que não foi muito bem aqui no Ceará, menos mal em Fortaleza, mas também não pode-se dizer que foi um desempenho bom de Jair Bolsonaro em Fortaleza. Isso lhe atrapalha de alguma forma ou lhe ajuda, capitão? Olha, é fato que a candidatura do Lula fortaleceu os candidatos de esquerda, especialmente os do PT, em todo o Nordeste. O Jerônimo, a pesquisa que você divulgou, né, eu esqueci o nome do Instituto. Atlas. Instituto Atlas surpreendeu todo mundo quando mostrou lá uma virada do Jerônimo na Bahia, e nós que somos União Brasil não acreditávamos. Ninguém acreditava. Ninguém acreditava que o ACM-Neto, com toda a estrutura, com a campanha belíssima, ele ia sofrer a virada já no primeiro turno, e o Atlas apontou isso, como apontou aqui no Ceará, e apontou em todo o Nordeste um movimento muito forte do PT, que alavancou um Jerônimo, que, em termos de qualidade técnica, com todo respeito, colocar ACM e Jerônimo, o ACM da aula, né, comparar os 3 candidatos ao governo do estado de Ceará, pelo tempo que se prepararam. O Roberto Cláudio foi prefeito 8 anos, com capacidade de gestão que o fortalezense já conhece. Eu me preparei 2 anos para a eleição de governador, e o Elmano foi colocado de última hora. Não que ele não tenha capacidade, mas ele não se preparou para a campanha. E a força do Lula e do Camilo acabou arrastando essa candidatura, como arrastou a Fátima lá no Rio Grande do Norte, como favoreceu quase todo o Nordeste. O único estado que foi exceção a isso foi Pernambuco, por conta de um fato, né, que colocou a governadora no segundo turno. A perda do marido foi muito traumática, né? A opositora dela não teve habilidade para lidar com um pedido para adiar um debate, uma coisa assim. Então, isso vitimizou a candidata Raquel, e ela acabou indo para o segundo turno e venceu a eleição lá em Pernambuco por conta dessa falta de habilidade da sua opositora. Então, salvo essa exceção de Pernambuco, o Nordeste todo foi inundado por essa onda vermelha, e isso impactou especialmente no interior,
que é onde se depende mais do assistencialismo, onde a figura do Lula é muito forte. A capital eu acho que é um pouco diferente, as pessoas procuram se informar melhor, procuram conhecer melhor os candidatos, isso é que nos dá a esperança que a gente tenha uma eleição vitoriosa no ano que vem. Mas o bolsonarismo, deputado, isso lhe atrapalha ou lhe ajuda? Olha, eu acredito que na última eleição, como no Nordeste o Bolsonaro não se saiu bem, e se a gente pegar os números, é matemática, Fábio, é muito simples. Quando eu tirei 41% e o Bolsonaro tirou 35% no primeiro turno, eu tinha 6 pontos a mais. Então, quem estava puxando era a minha candidatura e não a candidatura do presidente. A candidatura do presidente, as pesquisas apontam que, infelizmente, ela, no Nordeste, ela não é algo que puxe, que alavanque. Se você pegar o candidato Bolsonaro na Bahia, não foi nem para o segundo turno. Se pegar no Pernambuco, não foi para o segundo turno. Se pegar no Piauí, desistiu na semana da eleição. Então, as candidaturas apoiadas pelo Bolsonaro não tiveram sucesso no Nordeste. Isso significa que o senhor vai se divorciar desse personagem da nossa política? Olha, na verdade, Fábio, eu nunca tive... Divorciar, não. Dissociar, o melhor termo. Na verdade, eu nunca tive essa proximidade que tem um André, que tem um Carmelo, que tem outras figuras políticas aqui do Estado. Né? Votei no Bolsonaro em 18, votei também em 22, fui convidado para ir para o partido, eu fui do PL antes, eu ingressei na política pelo PR, né? que virou PL, né? Mas saí de lá e fui convidado a voltar, mas eu queria ter uma autonomia. Como eu estava falando, Fábio, eu acho que você personalizar um projeto político é muito perigoso. Né? Eu acho que as pessoas falham, as pessoas erram, e um projeto político ele não pode estar personalizado em uma única pessoa. Até porque, na hora que essa pessoa sai de cena, o projeto morre. Então, o ideal é nós termos um projeto político que tenha várias cabeças pensantes, várias pessoas que possam colaborar e, na ausência de um, tenha outro para substituir, como é o caso do projeto que a gente está tentando construir aqui a nível de Estado de Ceará, especialmente Fortaleza. Então, o capitão vai ser um candidato solteiro, não vai ter um apoio nacional, vindo de fora, grandes padrinhos ou coisa parecida, como é uma característica da candidatura do PT. O PT vai lançar a mão de Lula aqui em Fortaleza, sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, até porque fortaleceu a vitória do Elmano, partiu desse fortalecimento trazido pelo Lula e pelo Camilo. A gente tem que frisar também que o Camilo é um eleitor importante aqui no estado de Ceará. A pesquisa coloca Camilo e Lula aí no mesmo patamar. E eu sempre tive um discurso, até na minha campanha de 2016 até hoje, que o maior aliado que eu sempre busquei é o povo. Se a gente tiver o apoio do povo, esse apoio é muito mais importante do que qualquer padrinho político. Eu sempre fui avesso a padrinhos, e o pessoal às vezes não sabe diferenciar um apoio de um padrinho. Padrinho é alguém que alça uma candidatura do nada, uma candidatura de alguém que não tem expressão e torna essa candidatura viável. Né? Respeito demais o governador, mas vamos lá. Se não fosse o Elmano e o Lula puxando... Aliás, se não fosse o Camilo e o Lula, quem acreditaria que o Elmano se tornaria governador do estado de Ceará? Né? Porque ele não tinha naquele momento expressão, que ele vai ter a partir do momento que ele assume o governo do estado. Ele foi o quarto colocado na eleição para prefeito de Caucaia, perdeu a eleição aqui em Fortaleza. Então, o que alçou o Elmano a vitória foi o apoio desses padrinhos, bem como o Roberto Cláudio lá atrás foi alçado pelos Ferreira Gomes, o Sarto na última eleição foi alçado também pelos Ferreira Gomes, e a gente vê que a conjuntura muitas vezes é mais importante até do que o candidato. O candidato pode ser preparado, pode ter um bom projeto, mas a conjuntura que acaba favorecendo a vitória, que é o que eu imagino que a gente vai ter de diferente nessa campanha. Com o racha do grupo que esteve no poder durante 20 anos e com a possibilidade de eles não estarem aliados no segundo turno, essa possibilidade existe, a gente tem a condição de chegar ao segundo turno e vencer a eleição. O senhor vai conseguir fazer alianças no primeiro turno, capitão? Olha, a gente já tem um partido certo, que eu devo estar aguardando aí os próximos 10 dias para anunciar, está dependendo só de um acontecimento em Brasília, mas já está certo, e estou conversando com mais outros 2, mas são partidos que têm pouco tempo de TV, agregam tempo de TV, sem dúvida, agregam vereadores que vão vir para a chapa também, candidatos a vereadores que vêm para a chapa, mas diferente da última eleição, onde a gente teve muitos partidos agregados, até pelo número de candidatos, o número vai ser bem menor. O número de partidos, vai ser menor, mas a gente vai ter sim partidos agregados. O senhor disse aqui nessa entrevista que um dos seus problemas na primeira eleição foi que todo mundo se juntou contra a sua candidatura, a eleição do prefeito de Fortaleza, né, 2016. O que fazer, capitão, para que não ocorra isso novamente?
Olha, Porque isso acaba sendo definidor, embora Sim. no segundo turno os dois tenham a mesma quantidade de tempo no horário eleitoral gratuito e tal, mas isso é estrutura, né? Isso é massa crítica, e isso é fundamental para os candidatos conseguir esses apoios no segundo turno. Fábio, o que eu estou fazendo diferente em relação Sim, às essa é a eleições pergunta, passadas? então. Eu estou dialogando com quem eu não sentava para dialogar uma possibilidade de uma aliança. Hoje a gente dialoga, eu já sentei com a metade dos vereadores de Fortaleza, conversei, muitos chegam e dizem, olha, Wagner, a gente apoia o Sarto aqui no primeiro turno, então pode ficar tranquilo que a gente não vota em você, mas se chegar ao segundo turno, dependendo da conjuntura, a gente pode estar militando junto, pode votar. Então, essas conversas que a gente está tendo com esses vereadores, com partidos políticos, com os próprios pré-candidatos que se apresentam, a gente conversa também, que possibilitam uma aliança no segundo turno. E essa aliança, eu acho que é definidora, eu acho que pode ser o plus que a gente precisa para virar essa chave e chegar aos 50% mais um e vencer a eleição. 50% mais um no segundo turno. Isso, o primeiro é praticamente impossível pela quantidade de candidaturas que teve. Algumas pessoas até perguntam, mas será que não vai acontecer o que aconteceu na eleição de governador? A eleição de governador ela teve uma onda muito forte, né, do PT, o interior veio pesado, votando 13 dos pés da cabeça, e eu acredito que isso não vai acontecer na capital, até porque não aconteceu na capital na eleição de 2022. Então, eu acredito que com a candidatura do PSOL, que parece que lança Renato Roseno, candidatura do PDT, candidatura do PT, a nossa candidatura, a do PL e mais algumas outras, o Novo que pode lançar também, está discutindo. Então, com 7 ou 8 candidaturas, fica muito difícil a gente ter uma eleição resolvida já no primeiro turno. Certo, capitão. Então, capitão, bom, os pontos fundamentais nós tratamos aqui até aqui. Aí eu queria, o senhor está dizendo que é mais experiente hoje, que já tem uma leitura mais aguçada das questões que cercam a cidade. Eu queria que o senhor fizesse uma análise, já fez de certa maneira, mas muito voltado para a área de saúde, uma análise dessa gestão do José Sarto aqui em Fortaleza, uma gestão que, a meu ver, nos 2 primeiros anos, muito frágil, a ponto de prejudicar a candidatura de Roberto Cláudio a governador, mas que você já viu o prefeito José Sarto, desde a eleição de governador para cá, mais ativo, digamos assim, mais cuidadoso com os fatos que cercam a sua gestão. Qual é a sua análise? Onde é que estão os problemas e onde é que o Sarto está errando, né? Você pega uma gestão do Roberto Cláudio, por exemplo, é efervescente do ponto de vista das ideias de urbanismo, do movimento, aquela coisa de uma certa ideia de amor pela cidade. Essa coisa toda se esgarçou aí com a gestão do Sarto. Mas eu queria a sua análise, capitão. Olha, Fábio, você começou do jeito que eu penso. Eu acho que os 2 primeiros anos da gestão do Sarto foram muito ruins do ponto de vista de articulação política, de comunicação. Comunicou muito ruim com a cidade os 2 primeiros anos. Você pega a aprovação da taxa do lixo. Você teve a aprovação no ano de 2022 e a regulamentação somente em 2023. Ele aguardou 1 ano, então passou 1 ano apanhando por conta dessa questão da taxa do lixo. Eu acho que foi uma decisão equivocada. O que se arrecada com essa taxa do lixo poderia ser compensado de outras formas. Eu acho que foi um equívoco quando se diz, não, mas o marco regulatório de saneamento obriga os municípios a aprovar. Não, nós temos 5.700 municípios no Brasil, pegue lá quantos aprovaram a taxa do lixo. O marco regulatório dá a opção, ou a prefeitura vai aprovar uma taxa do lixo, ou ela continua pagando como a prefeitura de Fortaleza pagava o recolhimento do lixo naturalmente. Então a sua posição sobre a taxa do lixo Eu sou contra, e inclusive ganhando a eleição tem um compromisso de revogar a taxa, encaminhar para a Câmara um projeto para revogar a taxa do lixo, porque a prefeitura tem condição de arcar com esse recolhimento do lixo em Fortaleza. Então a sua ideia é, se tornar prefeito, já começa abrindo mão da taxa do fontes, lixo. de recursos para a Abro mão, gestão. sim. Logicamente, a gente vai procurar compensar de outras formas, com enxugamento da máquina, com a redução do custo da prefeitura, e isso é perfeitamente viável. Do ponto de vista dos 2 últimos anos de mandato, considerando esse ano de 2023, o Sarto teve uma perda muito grande agora com a saída do PSD. O PSD sozinho representa metade do tempo de TV que o Sarto teria para a próxima eleição. Como é que o Sarto vai mostrar para a cidade o que ele está fazendo sem esse tempo de TV? O PSD sozinho, capitão, tem mais tempo de TV do que
a aliança do José Sarto com o PSDB. Sim, os dois partidos, justamente. Então, hoje existem 4 partidos que estão no arco de aliança do Sarto. O PDT, o PSDB com Cidadania, que é uma federação, o Patriota e o Avante. Esses 4 juntos dão o tempo que o PSD tem. Então, foi uma perda muito grande do ponto de vista político-eleitoral, de tempo de TV e etc. Então, acho que foi um equívoco. Acho que o prefeito deveria ter conversado melhor com o Domingos. O Domingos tem quadros que ele poderia ofertar para a gestão e eles teriam se acertado se tivesse tido esse diálogo. Então, está faltando para a gestão do Sarto diálogo. Eu vi essa semana eles comemorando a adesão do DC, Democracia Cristã. Sinceramente, o DC, com todo respeito, traz uma chapa de vereadores, mas não tem 1 segundo de tempo de TV. O que ele agrega à candidatura do Sarto? Aí você pega a eleição de 2016, eu me lembro que eu fiz uma pesquisa antes da eleição de 2016, em 2015, onde o Roberto Cláudio não estava bem avaliado. Só que começou o ano de 2016, aí começou obra, aí começou a aliança, ampliando o tempo de TV. Quando começou a campanha, ele tinha tempo de TV para mostrar o que ele fez e até o que ele não fez. Coisa que o Sarto não tem hoje. Então, isso dificulta muito a vida do Sarto. Isso que o senhor está falando, capitão. Todo candidato a prefeito, todo candidato à reeleição, ele consegue melhorar muito a avaliação de sua gestão durante a campanha de reeleição. Mas, para isso, precisa ter tempo de TV. Com certeza. Então, foi um prejuízo realmente muito grave para eles. E sem falar que os vereadores, quando no primeiro turno, Fábio, estão muito preocupados com a sua eleição. Sim. O vereador ele não vai colocar em risco a eleição dele para defender uma gestão. Então, no primeiro turno, os vereadores vão lá, vão tentar convencer o eleitor a votar no Sarto, mas aquele eleitor que já está chateado, ele vai dizer, não, vote em mim e vote em qualquer prefeito. Então, isso dificulta demais a vida do prefeito. O vereador vai querer encostar naquele candidato que está no crescente, que está bem. Imagina o vereador chegar para um eleitor que vota no Wagner e o cara está dizendo, não, eu voto o Wagner, não, vote no Sarto, então não aceite seu voto. Jamais ele vai dizer isso. Ele vai dizer, vote no Wagner para prefeito e vote em mim para vereador, que está resolvido. Então, numa candidatura em que, já se encerrando a gestão, o prefeito tem toda essa dificuldade, eu acredito que não vai ser fácil a chegada dele no segundo turno. É impossível? Não é impossível. Mas o cenário mostra uma dificuldade muito grande para ele e é nisso que eu acredito que a gente tem a vantagem. Tem um recall da última eleição, a gente larga bem. É fato que a gente larga sempre muito bem e acaba perdendo alguma coisa com o passar do tempo. É natural que uma candidatura, se vier uma candidatura nova, essa candidatura cresça durante o processo. Então, tudo isso a gente está avaliando com muita tranquilidade, entendendo que essa eleição pode ser a eleição definidora da minha carreira política, porque vencendo a eleição para prefeito, a gente vai fazer uma gestão e lá na frente alçar outros voos a partir de uma gestão que seja exitosa. E não vencendo, capitão? Não vencendo, a gente vai ver se na eleição seguinte a gente vai para o parlamento, sei lá, para senador, para deputado federal, a gente vai avaliar. Perdendo a eleição para prefeito aqui, fica muito difícil a gente viabilizar uma candidatura a governador em 2026, isso é fato, eu trato de forma muito tranquila e pragmática. Bom, a gente está vendo o capitão falando as coisas de uma maneira muito prática e pragmática também, sem muitas delongas e respondendo a todas as questões, sem tergiversar, enfim, isso tem um diferencial aí nessa sua postura, capitão. Capitão, acho que é isso, dou aqui um minuto final para a sua despedida. Fizemos pouco mais de meia hora de entrevista, não é? Então, foi o suficiente pela sua objetividade. Eu acho que todas as questões foram efetivamente respondidas. Quero agradecer, Fábio, sempre uma honra estar aqui batendo papo com você, falando sobre a cidade, falando sobre o cenário político. Muita coisa acontece até o próximo ano. Espero que a gente tenha outras oportunidades para bater um papo, para conversar um pouquinho sobre a cidade de Fortaleza, mais especificamente. Hoje, Fortaleza tem avançado em alguns setores, é fato. Há necessidade de os pré-candidatos discutirem, Fábio, algo que é muito grave e urgente, que é essa questão da dessalinização da água, que vai impactar na questão das comunicações, não só do Ceará, mas de todo o Brasil, da América. Isso precisa ser discutido com muita responsabilidade, porque a gente precisa de água e a gente precisa se comunicar. Qual é o problema de comunicar? O que é que a usina tem a usina de salinização está projetada para ser feita em um local que vai afetar os cabos da Angola Cable, né, que são os cabos que trazem a internet para toda a região Nordeste, para todo o país, para a América no todo. Então, a gente é a favor, sim, da usina, porque a água é vital para o Nordeste, para o desenvolvimento, para a sobrevivência humana, mas talvez o local em que queiram colocar essa usina seja inadequado por conta desse impacto. Tem até um parecer da Agência Nacional de Telecomunicações dizendo que é um risco muito grande
para as telecomunicações, não só do Brasil, mas de toda a América e da África também, vai impactar na África. E a gente espera que os gestores tenham responsabilidade nessa discussão, sem fazer política partidária em cima de um fato tão grave e tão importante para o desenvolvimento econômico do Ceará, do Nordeste e do Brasil. Tá certo, capitão. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceitado o convite, e teremos outras oportunidades, sim. Né? Nós estamos apenas no começo desse processo sucessório aqui de Fortaleza. Muito obrigado, capitão. Até a próxima. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.